caríssimos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de Direito Civil. Hoje a gente vai dar continuidade e falar sobre isso, né? Que é a nossa segunda parte. Hoje nossa aula vai estar entre o item 4.3 e 4.4. Isso quer dizer que a gente termina toda a matéria do nosso livro hoje, tá? Então, e aí as duas próximas aulas a gente vai fazer um apanhado de tudo isso, né? Uma revisão zona para que vocês na semana da prova não tenham maiores dificuldades, né, na resposta das questões, certo? Antes de começar, né, eu tenho que adverti-los que a aula está sendo gravada, então mantenham, se assim quiserem, mantenham a câmera desligada e não deixem de acionar o seu microfone, né? Caso tenha uma dúvida ou que eu não tenha sido tão clara em relação ao expor a matéria, ok? Fiquem à vontade em relação a isso. Gente, no mais, diante da questão da matéria toda, se eu não me engano, acho que 18 slides e tal, então a minha ideia é seguir, a gente terminar a matéria e aí a gente encerra por hoje, ao invés de fazer o intervalo e depois de meia hora a gente voltar e falar aí 6, 7 slides mais, ok? Se chegar um período vocês estiverem muito cansados e não se sentirem confortáveis com isso, aí a gente faz um intervalo e retoma depois, ok? Mas a ideia é que se fluir o entendimento em relação à matéria, a gente possa ir direto e já ficamos liberados, né, deste período, ok? Eu ressalvo que eu estou tendo algum problema com a internet em relação, não à aula, a gente não vai ter em relação à aula, mas para subir o material para o YouTube e disponibilizar os links, tá? Então, mas eu creio que até domingo eu consigo já disponibilizar a aula para vocês, ok? No mais, gente, tem 2 keys lá no AVA, lá no portal, vale 1.500 pontos, então eu oriento, né, para que você acesse, né, e resolva as questões. Em um deles são 5 questões, no outro são 7 questões. Então, vai lá, tá bem tranquilinho para responder, presta atenção em relação às questões. O Paulo Henrique tinha me passado um erro que estava em uma das questões, já corrigi, tá? Então, tá tudo, eu já revi, corrigi esta falha, né? Então, tá tudo certo lá. Então, entra lá, resolva, assim como as demais atividades que tem no portal, que vai fazer diferença para vocês em relação à nota do semestre, tá? E façam aquele desafio nota máxima, que vai impactar também nas notas de todas as matérias, né? E na tua média final, certo? No mais, vamos lá para a nossa aula sobre os bens. Bom, passada, a gente falava já da classificação dos bens, né? Hoje a gente também vai continuar falando dessas classificações, até porque parte-se dessas classificações o próprio período de obrigações, né, decorrente dessas classificações de bens, o que vai estar relacionado ao direito das obrigações que vocês os terão daqui 2 ou 3 semestres, tá? Então, dando continuidade a essa classificação, hoje a gente vai falar dos bens reciprocamente considerados, né? Trata-se, quando se pensa nessa classificação, é porque a gente adota uma comparação entre os bens, né? Então, aqui, entre uma coisa e outra, né? Entre os bens reciprocamente considerados, o que há de mais importante aqui é o fato de ter o bem principal
juntamente com o seu bem acessório, né? A regra, quando se fala em bens reciprocamente considerados entre principal e acessório, a gente tem principalmente aqui que o bem acessório, ele segue o destino do principal. E o que vem a ser isso, né? Quando você fala que o bem acessório é o principal, é isso mesmo, ele acompanha o principal. Quando você adquire o principal, o acessório vem com ele, né? É claro que tem estipulação em contrário, ou seja, a própria lei pode assim determinar. A gente vai ver à frente que pertença é um tipo de bem acessório e que não acompanha o principal, né? A não ser que as partes assim o acordem, mas em regra não acompanha. É uma exceção a essa regra, tá? A consequência, a natureza do acessório é a mesma natureza do principal, e o proprietário do principal também é proprietário do acessório, né? Não se esqueçam que quando a gente está falando de bens, nós estamos falando daquilo que é objeto de uma relação jurídica. Seja entre pessoas físicas ou naturais, né? Ou pessoas físicas com pessoa jurídica, ou mesmo duas pessoas jurídicas em negociações. Principal são os bens que existem sobre si mesmos, tá? De forma abstrata ou concreta, não depende de nenhum outro. Ele, por si só, é um bem. O exemplo que é mais corriqueiro, o solo, né? Então, o solo é um bem principal, tá? Ele tem existência própria. Eu não preciso de outro para pré-determinar, né? Ele tem uma funcionalidade própria, independe de qualquer outro, né? Então, o solo é o bem principal, a árvore que está plantada nesse solo é um bem acessório. Então, vai lá e planta uma árvore que seja no jardim da sua casa, tá? O jardim como um todo ali, o solo do jardim, aquele terreno ali, é o que é bem principal. A árvore que você plantou, sei lá, a árvore, em termos de árvore, pode ser um coqueiro, né? Este coqueiro que você plantou vai ser acessório àquele solo, tá? Mas o que é o acessório? O acessório depende do principal, né? Então, para que você tenha a árvore, obrigatoriamente eu dependo do solo. Não tem como eu ter uma árvore, a não ser que ela esteja morta, né, gente? Ela viva, ela depende do solo, ela precisa estar plantada, né? E quais são os tipos de bens acessórios? A gente vai ter frutos, produtos, pertenças e benfeitorias. Bom, se a gente voltar o exemplo para o direito propriamente dito, quando você tem uma obrigação, né, você tem uma compra, né, um contrato de compra e venda de uma casa, né? Então você está ali em uma relação jurídica, qual que é o bem? A casa, certo? A aquisição de uma casa. Quando você faz o contrato de compra e venda, você tem a pessoa que é proprietária da casa, cedendo a casa, vendendo a casa para você. Então, qual que é a obrigação dela? Entregar a casa. No caso daquele que está comprando, qual é a obrigação? Pagar o valor justo pela casa, o valor combinado. E aí, o que acontece? No contrato, se você não realiza, não tem o adimplemento em relação a essa obrigação, que seja entregar a casa e pagar pela casa, né? Você deixou de pagar pela casa. Uma das cláusulas do contrato é o que a gente chama de cláusula penal. O que é essa cláusula penal, Karina? Ela vai ser um acessório a essa obrigação principal. Se você deixou de pagar a casa, você vai incorrer em multa pelo não pagamento da casa. Se você não entregou a casa na data aprazada, na data definida no contrato, você vai incorrer na cláusula penal, você vai pagar multa, né, pela não entrega no tempo devido. Então, a cláusula penal, dentro de um contrato, ela passa a ser acessório diante da obrigação principal, né? A fiança também é um acessório no caso da locação. Você loca uma casa, você é o locatário, você está locando a casa, você está alugando a casa, né? Aluguei a casa.
quando no contrato, né, a necessidade de um fiador, o que é o fiador? Nada mais é do que um garantidor, né, de que você vai pagar o aluguel. Se você não pagar o aluguel, o seu fiador vai pagar, ele que vai incorrer no pagamento dessa sua obrigação. Então, a fiança, né, também é acessório em relação à locação, tá? Então, em regra geral, o principal é superior ao acessório, tá? Razão pelo qual o principal, o acessório, ele segue o destino do principal, tá? Ó, em regra, o principal é superior ao acessório. Razão pela qual o acessório vai seguir o destino do principal. Agora, em posição ao contrário, aí não vai ter essa sequência. Então, o acessório ele vai assumir a mesma natureza jurídica do principal e, em regra, o proprietário do principal também é proprietário do acessório. Certo? Bom, dentre as possibilidades são acessórios, né? Eu falei há pouco que a gente tem os frutos, tem as pertenças, vamos voltar lá, aqui, ó. Tem os frutos, produtos, pertenças e benfeitorias. O que são os frutos, né? Frutos são todas as utilidades que a coisa principal produz de forma periódica, tá? E cuja a retirada, a colheita, não vai diminuir o valor nem a substância da fonte. Então, se você tem uma macieira, uma mangueira, você retira a maçã, retira a uva, retira a manga, né? Os aluguéis que você retira, nada disso vai diminuir a substância do que é o principal. Se eu estou falando do aluguel, você recebeu o aluguel, não vai impactar na casa. O bem, a casa, não vai ter perda alguma, né? Seja de substância, seja de valor, né? Eles nascem e renascem periodicamente. O aluguel, ele vence todos os meses, né? Então, é periódico, né? Enquanto há o contrato de aluguéis, você tem o recebimento de forma periódica, mensal, né? Quando a gente fala em frutos, a gente tem 3 requisitos básicos: periodicidade, periódicos, sequenciais, tá? Inalterabilidade da substância do bem principal. Ou seja, o bem principal, ainda que você colha o fruto, não vai ser alterado. E outra, a possibilidade de separação desta. Ou seja, eu tiro a uva, eu tiro a manga, eu tiro a maçã, eu recebo o aluguel e eu posso separar isso do bem principal. Não há qualquer impacto no bem principal por conta disso, tá? Os bens, então, eles podem ser naturais, ou seja, surgem da força orgânica da própria natureza, então eles são renováveis periodicamente pela força da própria natureza, né? A manga, de tempos em tempos, você tem os frutos, né? A gente que o diga aqui em Mato Grosso que tem mangueira para tudo quanto é lado. Então, de tempos em tempos, a gente tem esses frutos que são de formas naturais. Industriais. No caso dos industriais, eles vão surgir por intervenção humana. Para que efetivamente aconteça, eu preciso da força humana. Então, exemplo aqui, o carro, né? Você tem várias peças, a junção de todas essas peças de intervenção humana. Alguns vão dizer, senhora, eu uso o robô. Tudo bem, mas quem vai querer ou não ligar ou desligar o robô vai ser a intervenção humana. Juntou todas essas peças, eu tenho o carro. Então, esses frutos são industriais. De outra feita, a gente tem ainda o que a gente vai chamar de pendentes. Eles nem estão ali. Mas o que são os pendentes, né? Enquanto os reunidos, as coisas que eu produzo, igual a maçã no pé, o aluguel não recebidos, também seguem enquanto os frutos, né? Desculpa, deixa eu voltar.
Antes de falar dos pendentes, deixa eu seguir a linha aqui. Tem os civis. O que são os civis? Eles são produzidos dos rendimentos produzidos por uma coisa em virtude da utilização por outrem, que não é proprietário do bem. Exemplo, o aluguel, né? É produzido pela coisa em razão da cessão remunerada da posse. Juros percebidos por empréstimo, né? Você colocou o dinheiro lá na poupança. Esse rendimento trata-se de frutos civis. E aí, estes frutos civis, eles vão poder ser, né? Vão entrar nas possibilidades de pendentes, de percebidos, de estantes, né? E de percipiendos, que vai estar aqui. Então, de acordo com... Deixa eu só voltar aqui. De acordo com a ligação que vai ter com a coisa, eu vou ter a diferença, né? Em relação a esses frutos. Então, a exemplo aqui, a gente vai falar que os frutos, eles são colhidos ou percebidos quando já se destacaram da coisa principal. Mas eles continuam existindo, né? Então, eu tirei, né? Eu colhi os frutos, né? Colhi lá a maçã da macieira, ela continua existindo e ela foi colhida. Percebido é no sentido até de receber. Eu já recebi o aluguel, o valor é equivalente ao aluguel daquele contrato de locação. Perceber é no mesmo sentido de receber, tá? Então, você que é empregado, você pode dizer assim, eu recebi o meu salário no valor de, ou eu percebi o meu salário no valor de, tá? Então, a palavrinha percebido aqui é no sentido de receber, não é de perceber alguma coisa, é no sentido de receber, tá? Os pendentes são aqueles que ainda não se destacaram da coisa principal, ou seja, a maçã continua lá no pé, ou o aluguel, você ainda não recebeu esse aluguel, tá? Os percipiendos são os frutos que ainda não se destacaram da coisa, mas já estão prontos para tal. Então, a fruta já está madura, está lá no pé, e você ainda não colheu essa fruta. O aluguel já venceu e você ainda não recebeu, tá? Os estantes são aqueles que são destacados da coisa principal e são armazenados. No caso do fruto, eu tirei a macieira, armazenei. A maçã está lá na caixa para venda. Ou recebi o aluguel e depositei o aluguel e eu ainda não utilizei esse valor, tá? Consumido é porque efetivamente já foram consumidos, né? Eles já deixam de existir. Então, a maçã, eu tirei do pé, comi a maçã, consumido. O aluguel. Ah, professora, mas aí falando de fruto de fruta mesmo, em relação ao aluguel, recebi o aluguel, já paguei as contas. Eu já consumi aquele valor, tá? Eu não tenho como aplicar esse dinheiro, porque eu já utilizei, né, para o pagamento das despesas. Quando a gente fala em rendimentos, né, eles também são espécies do gênero fruto. Só que eles não constituem uma categoria autônoma, tá? Eles fazem parte do fruto civil e consistem numa prestação pecuniária e periódica, né? De acordo com o uso da coisa principal. Os juros, aluguéis, o próprio salário, tá? Então, eles entram numa classificação específica lá de civil e não entra nessas categorias aqui autônomas em relação a isso. Bom, se isso são os frutos, a gente tem ainda os produtos. O que são os produtos? Né? Os produtos são as utilidades que a coisa produz. Porém, essas coisas não são produzidas de forma periodicamente, né? E quando eu extraio, eu vou diminuir a quantidade, vai alterar a sua substância até um ponto que vai se esgotar. Então, quando eu extraio carvão de uma mina, né, vai chegar um ponto que eu não vou ter mais carvão. Quando eu extraio minério de ferro de uma jazida, no início vai ter muita
muito minério de ferro, mas aos poucos isso vai diminuindo até chegar a um ponto que se esgota. Por que isso, gente? Porque recursos minerais, recursos ambientais, eles são esgotáveis, né? Eles são finitos, né? Quando a gente fala em petróleo, a gente acha uma jazida de petróleo. Eu vou tirar o petróleo, vai chegar um ponto que vai acabar o petróleo, né? Eu vou tirar calcário de uma determinada área, vai chegar um ponto que não vai ter mais o calcário, né? Vou tirar, extrair, igual Serra Pelada. Serra Pelada teve um período em que o ouro, né, ele jorrava na terra, né? Hoje eu ainda acho ouro em Serra Pelada, acha com uma dificuldade imensa do que se tinha algum tempo atrás, quando deu o boom de Serra Pelada em relação ao ouro. Então, tratando-se de recursos naturais, são recursos finitos, e pese a gente ache que não são, né? E não se dá tantos valores, né? O artigo 225 da Constituição Federal vai dizer que a gente tem que proteger o meio ambiente para que esse meio ambiente seja adaptado não só para a nossa geração, como para as futuras gerações. Mas, egoístas como somos, a gente esquece, né? E pensa só na nossa geração e acha que só a nossa geração efetivamente é importante e sequer pensa na geração futura. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou estar aqui daqui 50 anos, daqui 50, 70, 80 anos, que não importa se vai ter ou não vai ter. A gente tenha isso, né? Estou falando de forma bastante genérica, tá, gente? Não adianta ser... Alguns podem falar assim, mas eu não penso assim e tal. Mais de uma regra geral na sociedade, a gente acaba pensando, né? E extrai-se os recursos naturais até que se esgotem, né? Mas quando a gente fala de produto, é isso mesmo que acontece, tá? A gente vai extrair até que chega um ponto que vai se esgotar, né? Diferente do que a gente tem lá nos frutos. Nos frutos, não. A gente vai ter uma produção periódica. E aí, além dos frutos, além do produto, a gente tem as pertenças. Pertenças são móveis que não constituem parte integrante do bem, porém se destinam de forma duradoura ao uso, serviço, a formoseamento de outro. Então, você pode ter como exemplo o trator na fazenda, os bens de decoração de uma residência, tá? Regra, né? A gente pode pensar na pertença, apesar de ser acessório, ela é um bem, tem a sua individualidade. Tá? O artigo 94 do Código Civil vai diferenciar as pertenças partes integrantes do bem. Quando ele afirma que o negócio jurídico que diz respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo, né, se ele assim o quiser, ou da própria manifestação da vontade das partes, né? E na circunstância do se você vender a fazenda de porteira fechada, ou seja, com tudo que está lá dentro, aí sim as pertenças vão ser incluídas. De caso contrário, você vende a fazenda e tira as suas pertenças, né? Que você entende que não cabe, né, junto ao principal. Então, aqui, gente, pertenças. Entre as regras do acessório que acompanha o principal, tanto-se de pertença, eu tenho uma exceção a essa regra, porque nem pertença, mesmo sendo acessório, ela vai acompanhar o principal. Tá? Só vai acompanhar se efetivamente a lei assim o quiser ou as partes assim o quiserem. Se não acompanha. Ok? Os frutos acompanha, nos produtos acompanha, nas pertenças não, tá? E dos frutos, dos produtos, das pertenças, a gente tem as benfeitorias, né? Benfeitorias são acessórios incorporados ao bem principal pelo homem e visa principalmente conservar, melhorar, embelezar algo, né?
E a gente tem as benfeitorias que são necessárias, Professora, e pontuais. Oi? eu não sei se eu não sei se é a minha internet ou a internet da senhora, mas não tá dando de entender nada, tá falhando muito. Ó. Realmente, eu achei que era só minha. É, realmente também. Eu não Também tô achei que vendo era só nem minha. Não entendi, não. aqui. Oi? A mim não aparece nenhuma falha. Traduzir na internet tá travando, em geral. Sim, tá travando também muito. tá falhando Tá bastante. travando muito mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e eu retorno. E se continuar, qualquer coisa eu gravo a aula e aí você está assistindo. Entendi nada. Beleza. Não entendi. Vou sair e Ela eu já falou que volto. ela vai sair e entrar de novo. E caso persista o problema, ela vai gravar a aula. Beleza, beleza. Pra todo mundo sair. Oi, gente. E aí? Oi. Bom, vamos tentar continuar. E aí, vamos continuar? Vamos tentar continuar? Qualquer coisa vocês me acionem. Deixa eu voltar lá na página. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim. Sim? Então tá. Então vamos lá. Ainda tá falhando, mas vamos ver, esperar mais um pouco para ver se Então melhora. sai você e entra. Gente, quem tá falhando, sai da sala e entra de novo. Já saí, já voltei, professora. Porque Voltei. a minha aqui, ó, porque geralmente quando a minha falha, ela aparece para mim um sinalzinho de que tá ruim a conexão e tal, e em nenhum momento apareceu hoje. Bom, vamos lá. Qualquer coisa, se não der, eu gravo e depois vocês assistem lá no aula, ok? Bom, a gente falou de frutos, falou de produtos, falou de produtos e anteriormente a gente falou das pertenças. E aí, como última forma de bens acessórios, são as benfeitorias, né? Então, eu estava falando que benfeitoria são os acessórios, né, incorporados ao bem principal pelo homem e visa principalmente conservar, melhorar ou embelezar algo, né? O artigo 96 do Código Civil e seus parágrafos, ele vai trazer quais são os tipos de benfeitorias possíveis, né? E ele vai subdividir essas benfeitorias em necessárias, úteis e voluptuárias. Quando se fala em benfeitorias necessárias, nós estamos falando daquelas que visam efetivamente conservar a coisa, evitar que ela se deteriore ou ainda permitir uma exploração econômica. Então, sempre que você tiver qualquer benfeitoria, qualquer acréscimo, melhoramento, despesa em relação ao bem, e essa benfeitoria, esse acréscimo visar conservar a coisa, evitar que ela se deteriore,
ou permitir sua exploração econômica, a gente está falando de uma benfeitoria necessária. É o que você faz quando reforma um imóvel, né? Quando você reforma o imóvel, você está fazendo algo beneficiando-se no sentido de conservar a casa, conservar o imóvel, evitar a sua deterioração e, inclusive, permitindo a exploração econômica deste imóvel. Por quê? Se esse imóvel está em bom estado de conservação, você tem a possibilidade de locação deste imóvel ou mesmo venda deste imóvel com um valor bastante razoável e melhor, né? Em relação à benfeitoria, o que a gente vai chamar... Tá no artigo 96, professora, que a senhora está falando? Entendi. A senhora acabou de falar e tá no artigo 96, que eu não estou conseguindo entender nada, estou acompanhando o artigo 36 do Código Civil. Isso mesmo. 36? Ou 96? 96. Ah, tá. Beleza. Tá? E em relação... Professor, o slide está aparecendo ou está desativado? É isso que eu queria saber, os slides. Tá, do slide eu vou compartilhar de novo. Estão vendo? Vocês estão vendo o slide? Não. Não. Não, tá tudo escuro. Mas tudo... Então, eu falo, eu coloco só a minha tela e aí eu falo em relação ao conteúdo. Não tem problema, não estou aí. Tá, compartilhar de novo. A tela tá aparecendo preta para vocês? Preto. Pra mim, sim. Todo mundo, gente. Também tá aparecendo só um K e um M. Apareceu. Agora apareceu. Tá bom. Então, todo mundo vendo agora. Tá na tela. Teoria de melhoramento. Tá todo mundo vendo? Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Aham. Vamos continuar. E benfeitorias, continuando, se as necessárias servem para você conservar, melhorar, evitar a deterioração do bem, as úteis, elas vêm no sentido de facilitar ou melhorar o uso do bem. Tá? Então, se você tem um imóvel, a construção de uma garagem, ela vai facilitar o uso dessa coisa. Ela vai melhorar o uso dessa coisa, né? No caso das voluptuárias, são vontades caprichosas, é aquilo que você usa no sentido de embelezar a coisa, né? Mas não aumenta qualquer tipo de utilidade. Então, você colocar um piso de porcelana, você fazer um jardim, né? Isso você vai embelezar o seu imóvel, mas isso não vai acrescentar, não vai aumentar qualquer utilidade deste bem, tá? O que vocês têm que ter em mente é que, tratando-se de benfeitoria, a gente não tem uma classificação, essa classificação ela não é absoluta, tá? Isso quer dizer que, dependendo do caso concreto, você tem alteração de um bem em relação à sua classificação. Então, se você... O que eu quero dizer com isso, né? Deixa eu abrir esse parênteses. É que uma mesma benfeitoria, ela pode se enquadrar em diferentes espécies. Então, se você pensar numa piscina, a piscina é uma escola de natação, ela é uma benfeitoria necessária, né? Agora, se você pensar num colégio, só no colégio, na escola que não seja uma escola específica de natação, ela é uma benfeitoria útil. E se você pensar numa piscina na sua casa, ela é tão somente voluptuária,
porque é só um capricho, tá? Então, aqui, em relação à benfeitoria, essa classificação vai depender do caso concreto, tá? Outra coisa que vale considerar que nem sempre, né, algo que a gente pensa, às vezes, que seja acessório, vai ser efetivamente bem acessório. Então, por exemplo, se você tem uma tela, um quadro, né, a pintura em relação à tela não é acessório. A escultura em relação à matéria-prima também não é acessório. Um escrito em relação ao material onde é feito também não é acessório. Por que isso? Porque uma escultura, uma tela, o próprio escrito, que pode ser livro, muitas vezes ele tem um valor superior, né? Então, esse trabalho acessório, ele tem um valor superior, o que seria em relação ao principal. Então, ele troca, né, de local, de lugar, e aí esse que a princípio seria acessório, entende-se como bem principal, né? Então, se você pegar uma tela de Picasso, que a princípio, né, a pintura seria um acessório, a tela por si só de Picasso, né, essa pintura que foi acrescida àquela tela em branco, ela tem um valor, de exploração econômica infinitamente maior do que a própria tela. Tá? Então, ela deixa de ser, neste contexto, não há que se falar este acessório, né, que trata-se de acessório e sim como bem principal. Bom, além dos bens considerados aqui, reciprocamente considerados, a gente vai ter os bens quanto à titularidade do domínio. Em relação à titularidade, a gente tem os bens que são públicos e os bens que são particulares, tá? Públicos, o artigo 98 do Código Civil vai dizer que são bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, né, aos entes federativos. Quais entes, Karina? União, estados e municípios. Então, os bens que são pertencentes aos entes federativos, esses bens a gente chama de bens públicos. Característica desses bens, inalienabilidade, ou seja, não podem ser vendidos, não podem ser haver qualquer tipo de disposição em relação a estes bens. É claro que, em relação aos dominicais, quais sejam, e os desafetados. O que são os desafetados? Né? Isso vem lá do direito administrativo. É aquele bem que a própria administração pública fala, eu não vou precisar deste bem, tá? Eu não vou usar este bem. Aí, de acordo com as exigências legais, ela pode desafetar. O que é desafetar? Ela pode dispor deste bem, ela vai vender este bem, tá? Então, com essas exceções, os demais são inalienáveis. Imprescritível. O que é imprescritível? Não corre a prescrição para esses móveis. Isso quer dizer que você pode passar 20, 30 anos dentro de um imóvel que seja bem público e você não vai adquirir este imóvel por uso capião, ou seja, por uma posse mansa e passiva diante daquele bem. O que acontece com os bens particulares. Se você passar 5 anos, né, numa determinada propriedade, você pode arguar o uso capião, ou seja, tornar-se proprietário de uma área da qual você permaneceu em posse mansa e passiva. Impenhorável, porque os bens públicos, eles são impassíveis de execução judicial, ou seja, esses bens não vão garantir o pagamento da dívida da União, do Estado e do município, tá? Os bens públicos são os bens pertencentes aos entes federativos, União dos municípios, são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Quais são os tipos, né, de bens que são de domínio público? São os bens de uso comum do povo, de uso especial e os dominicais. Quando se fala em bem de uso comum do povo, são todos os bens de domínio público do próprio Estado
Estado aqui entendam como União, Estado, Município, e pode ser usado por qualquer um do povo, não tem qualquer exigência de formalidade. Então, você utiliza dos rios, dos mares, das estradas, das ruas, das praças, você não precisa de autorização do Estado para que você permaneça na praça, por exemplo. Para que você vá à praia, você não precisa de autorização do Estado para você utilizar aquele período, aquela parte ali da praia, do mar e tudo mais, tá? Isso é de bem de uso comum do povo. Quando se trata de quando se trata de uso especial, mas antes de falar do uso especial, o poder público também pode regularizar, na verdade, restringir, às vezes, o uso desses bens, tá? É o que ocorre, gente, principalmente quando a gente fala de uso de rodovias, né? Em que o Estado ele vem e coloca a cobrança de pedágio, tá? Agora, se o seu uso ele ainda pode ser restrito ou vedado por questões de ordem pública, se chegar um ponto de interesse público e questões de ordem pública, o Estado, aqui Estado, entenda, União, Estados ou municípios, pode restringir o uso do povo, tá? Se ele vai fazer, a exemplo, se você tem uma praça e essa praça passa a ser uma Cracolândia, né? É de interesse público restringir o acesso àquela praça, fazer uma reforma naquela praça, até que se perca, né, essa ideia de que aquela praça ali tornar-se-á tão somente uma Cracolândia ou acesso à prostituição, né? Cuiabá, exemplo disso. Cuiabá, a praia no Porto, né? Lá no Porto, a praça era antro de prostituição e droga por muito tempo. Hoje continua sendo com uma dimensão bastante razoável em relação ao que era, né? A praça aqui do Chupão, há muito tempo atrás, eu acredito que alguns de vocês nem nascidos eram, ali era ponto de travesti em relação à prostituição. Então, através de várias reformas que ali aconteceram, foi mudando-se esse aspecto. Então, em termos de necessidade, questões de ordem pública, pode sim ser restrito, tá? Mas se não houver qualquer uma dessas situações, é de uso comum do povo e você não tem qualquer restrição no seu uso, sequer precisa de autorização para utilizar, tá? Que mais em relação? Bom, em relação aos bens que são de uso especial, assim como os bens de uso comum do povo, também são de domínio público do Estado. Porém, se de uso comum do povo é aquele que você tem a liberalidade de utilização, no uso especial, você trata de uma destinação efetivamente especial. Por quê? Visa a execução de serviço público. Então, os edifícios e terrenos que estão aplicados a estabelecimento federal, estadual, municipal, são bens utilizados exclusivamente pelo poder público. E aí, neste caso, não há que se falar em uso comum do povo, né, gente? Então, você tem o prédio da prefeitura, por exemplo, né? É um bem de uso especial, né? Então, o Fórum Civil também é um bem de uso especial, né? Qualquer um daqueles prédios que estão estabelecidos parte do autogoverno, da autogestão do Estado, da União, do município, trata-se de bens de uso especial, tá? Tanto os bens de uso comum quanto os de uso especiais, eles seguem a mesma ordem em relação a serem inalienável, imprescritível, impenhoráveis, impossibilita de oneração, tá? Em relação aos bens dominicais, eles são bens de domínio privado do Estado, né? Então, você tem as terras devolutas, estrada de ferro, oficinas e fazendas pertencentes aos estados, né?
para estes bens que são os dominicais, as suas normas são próprias, são diferentes das aplicáveis aos bens de uso comum e de uso especial. Se caso eles forem destinados a uma finalidade pública específica, também não podem ser alienados. Caso contrário, podem ser por qualquer instituto de direito privado ou de direito público, né? Essa alienabilidade dos dominicais é relativa, porque ela pode ser perdida através da afetação. Quando, até que eu utilize efetivamente esses bens, né? Enquanto o Estado não utilizar efetivamente esses bens, eles vão ser alienados. Posso dispor desses bens. A partir do momento que ele afetou, né? O que é a afetação? É você dar uma destinação pública a este bem. Né? Então, eu posso passar, seja de uso comum do povo, seja de uso especial. Se isso acontecer, perde, né, a possibilidade de alienação deste imóvel, tá bom? Então, constitui patrimônio disponível das pessoas jurídicas de direito público interno. Se não estão afetados a qualquer finalidade pública, eu posso, sim, dispor destes bens. Além dos bens públicos, a gente vai ter os bens particulares. Bens particulares, por exclusão, são todos os outros bens que não pertencem à pessoa jurídica de direito público interno. Ou seja, não pertencem aos estados, não pertencem ao município, tá? Todos os outros bens, por exclusão, não pertencentes à pessoa jurídica de direito público interno, mas pertencem à pessoa natural ou pessoa física, né? Mesma coisa, ou pessoa jurídica de direito privado. Então, todos os bens que não pertencerem à pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, União, Estados, municípios, a gente vai ter aqueles que são pertencentes à pessoa física ou natural, ou pessoa jurídica de direito privado. Trata-se de bens particulares, tá? Então, particulares são os bens que não são de domínio nacional, né? Exemplo, sua casa, seu carro. Esses são os bens particulares. Além disso, a gente ainda vai ter os bens considerados quanto à possibilidade de serem ou não negociados. É o que a gente vai falar dos bens que estão fora do comércio, né? Ou que não podem ser negociados. Então, o artigo 69 do Código Civil vai dizer que são coisas fora do comércio, as insuscetíveis de apropriação e as legalmente inalienáveis, ou seja, aquelas que você não pode se apropriar, você não pode ter, né? E inalienáveis porque você não pode dispor, você não pode doar, você não pode vender, você não pode alugar, você não vai poder dispor destes bens, tá? O código vai dizer assim, ó, fora do comércio, são aqueles bens que, por sua natureza, por determinação legal ou por vontade humana, são insuscetíveis de figurar como objeto de uma relação negocial. Ou seja, qual que é o ponto-chave? Qual que é o ponto-chave aqui, ó? Eles não podem ser negociados. Não há disposição em relação a estes bens. Estes bens é o que a gente chama de fora do comércio, ou seja, eu não posso dispor, eu não posso negociar, eu não posso fazer nada com esses bens, tá? Os bens que integram o comércio, né, são todos aqueles que não têm qualquer restrição, ou seja, que eu posso negociar, que podem fazer parte, que são objetos de uma relação jurídica, né? Em relação aos bens que estão fora do comércio, a gente tem 3 categorias específicas. Essas 3 categorias é que vão determinar, né, dentre essas classificações, quais são efetivamente esses bens que não podem ser negociáveis, não pode haver qualquer disposição. Primeiro deles, bens naturalmente fora do comércio. Que bens são esses? São todos aqueles bens que a sua própria natureza faz com que eles não sejam comercializados. Exemplo, a gente falou na nossa primeira aula sobre pessoa física,
dos direitos da personalidade, que são direitos personalíssimos. Ou seja, o seu direito à vida, direito à honra, direito à integridade, direito à saúde, direito ao lazer, né? Nenhum desses direitos e tantos outros dessa lista não são negociáveis. Você não negocia isso, você não transaciona esse direito. Você sequer pode renunciar a este direito. Estes são direitos, os direitos personalíssimos ou direito da personalidade, são direitos que vão estar adstritos a você desde o seu nascimento com vida até a sua morte. Esses são direitos que você não tem como abrir mão deles, mesmo que você assim queira, tá? Não cabe a você abrir mão desses direitos, eles vão estar contigo durante toda a sua vida, tá? E neste caso você não tem como negociar, você não tem como vender, você não tem como dispor do seu direito à vida, tá? Você não vai dispor, não tem como fazer. Esses bens é o que vai chamar de naturalmente fora do comércio. Além destes, a gente tem ainda os bens legalmente fora do comércio. O que é esse legalmente? É porque por força de lei. A lei assim o determinou. Então, apesar da natureza permitir, apesar de que aquele bem efetivamente ter a permissão de poder ser negociado, a lei vem e fala assim, não, mas estes bens não podem ser negociados. Então, exemplo do que a gente falou há pouco, os bens públicos não são negociáveis, eles estão fora do comércio. Eu posso, os bens, a sua utilidade lá, o imóvel, eu posso negociar? Em regra, sim. Tratando-se de bem público, não, eu não posso. Agora, essa impossibilidade sobre os bens públicos, assim como eu falei anteriormente, ela pode ser revogada, né? Desde que eu tenha uma determinação legal, devidamente justificada, ou ainda este imóvel sofra uma desafetação, deixa de ter uma especificidade de utilização do Estado e, a partir de então, o Estado pode dispor deste bem, tá? Além dos bens, né, dos anteriores aqui, ó, dos bens naturalmente fora do comércio, dos bens legalmente fora do comércio, a gente tem os bens fora do comércio, mas por conveniência humana, por vontade das partes, né? Então, são aqueles que, na determinação de sua inalienabilidade, da sua não disposição, vem da vontade do homem. Então, quando você recebe um bem por doação, mas sob essa doação eu tenho um encargo, o que é o encargo? Você não pode vender o bem. O seu avô, por exemplo, te doa um apartamento para que você possa vir a Cuiabá, você é de fora, ele te doa um apartamento para que você possa vir a Cuiabá, morar em Cuiabá e fazer faculdade. E aí ele coloca lá o seguinte, assim, ó, ele está te doando o apartamento, mas você só vai poder efetivamente dispor deste apartamento depois que você terminar a faculdade, tá? Ele colocou um encargo, tá? Ele fez a doação, mas eu tenho um encargo. Ou seja, você, neste período, não pode vender o bem. Então, ele grava o bem doado. Impossibilita, com efeito, que você, ao receber o domínio deste bem, você possa dispor da forma que você bem entender em relação a este apartamento. Ele poderia tão somente ter de doar o apartamento. Se ele quisesse, você poderia dispor deste bem. Mas quando ele coloca encargo, ele grava o bem no sentido de, enquanto você estiver fazendo faculdade, você não pode vender o apartamento, tá? Enquanto você estiver fazendo a faculdade, até que você se forma efetivamente, você não pode dispor deste bem. E aí, o último bem em relação às considerações necessárias é o que a gente chama de bem de família. O que é o bem de família? O artigo 70 do Código Civil vai dizer que se é o chefe de família destinar um prédio, assim mesmo que o Código coloca, um prédio para domicílio, né, com cláusula de ficar isento de execução por dívida. Em termos gerais, o que é isso? Tem aquela família que tem inúmeros patrimônios, né, inúmeros
inúmeras casas, terrenos, etc. Ele escolhe a casa com ele mora, que ele reside, tem como domicílio dele e sua família, e ele aí agrava na matriz deste imóvel, dizendo que aquele imóvel é o bem de família. E aí, o que vai acontecer em relação a isso? Quando ele faz essa escolha, né, todos os outros bens dele podem ser suscetíveis para pagamento de suas dívidas. No caso do bem de família, né, se ele assim o fizer, de acordo com o artigo 70, ele não vai, aquele imóvel considerado bem de família, não pode estar à disposição para o pagamento das dívidas contraídas pela família. Tá? Então, eu escolho como garantia, como segurança para a família e aquele bem, para aquele bem, eu não perder aquele bem, no sentido de garantir a moradia para a minha família. Tá? É claro que aqui o próprio artigo dizer, né, o IPTU, essas coisas que venham incorrer no próprio imóvel, aí sim pode garantir como pagamento do bem. O parágrafo único vai dizer que a isenção ela não é perpétua, tá? Isso não é ad eterno, né? Porque ela vai durar apenas enquanto os cônjuges efetivamente estiverem vivos, né? Ou até a maioridade de todos os filhos, tá bom? Então, aqui, gente, entenda cônjuges aqui, não necessariamente aquela família patriarcal de outrora. A gente está falando das famílias de agora, tá? Que você pode ter independente aqui de sexo, tá bom? Todas as possibilidades de famílias que a gente tem hoje. Então, enquanto eu tiver a união dos cônjuges e quando até que esses filhos sejam maiores, essa residência em específico, ela é considerada como bem de família. A finalidade disso, só para ressaltar, ela está na questão de proteger mesmo o domicílio familiar de possível execução, dívida fiscal, tributária, civis. Então, é a proteção à família de ter uma moradia independente das dívidas que sejam contraídas por essa família, tá? O que tem que ter em consideração? Você tem que optar por uma dessas casas, uma dessas residências, enquanto bem de família, antes de que essas dívidas passam a ser exequíveis, ser exigíveis, de acordo com a sua inadimplência. Então, eu preciso escolher esse bem de família antes, né, de que eu sofra uma ação judicial de execução em relação às dívidas, tá? Por quê? Se isso acontecer, essa escolha acontecer a posteriori, depois que eu já estou com o processo rodando, que eu já estou no polo passivo da ação, a gente vai considerar como fraude aos credores. Eu vou estar fraudando, né, a possibilidade de exigibilidade de que aquela garantia, aquela casa, seja utilizada para pagamento das verbas devidas. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, tais dívidas, entretanto, para que não atinjam efetivamente o bem de família, tem que ser posteriores à destinação do bem. É o parágrafo único do artigo 71. Pois, caso contrário, tal instituto seria um incentivo à fraude contra credores. Ou seja, eu vou indicar aquele bem como bem de família e aí eu vou me resguardar de não perder aquele bem e as dívidas vão perecer, tá? Dívida qualquer trataria de proteger tal bem, possibilitando o pagamento do credor. Então, essa ideia é efetivamente proteger, sim, a residência, o domicílio, a família, porém não em detrimento ao pagamento ao credor. E, no outro sentido, uma vez destinado como bem de família, o imóvel não pode ser alienado. Ou seja, você não vai poder dispor deste bem. Você não vai poder doar, não vai poder alugar, você não vai poder vender, tá? Salvo, claro, se você tiver o consentimento dos interessados, que são todos os integrantes da família, ou dos próprios representantes legais, nas medidas do artigo 72, tá?
A não ser que você esteja trocando qual seja o bem de família, ou você vai dispor deste bem de família e vai comprar outro, né? Seja de menor ou maior valor. Então, aí sim eu posso dispor e fazer essa troca em relação ao bem de família. Outro ponto, a Lei 8.099 também vai falar, é uma lei específica do bem de família. Tá? E ela também vai trazer as especificidades, além do que está no Código Civil, que é de forma geral, você tem a Lei 8.099, que ela vai trazer as especificidades do que vem a ser bem de família. Lina, aqui você está falando de um exemplo de alguém que tem mais de um imóvel, 2, 3 imóveis. O que vai acontecer? A Lei 8.099, ela vai proteger se você tem só aquela morada, se você tem só aquela residência, você mora com a sua família nesse domicílio, a lei vai proteger este imóvel também, dizendo que é o bem de família. E aí ele vai assegurar a proteção familiar de moradia, tá bom? E ainda, né, faz mistério falar ainda que a regra do artigo 73, que também fala em relação ao bem de família, ele vai revestir o bem de família de forma especial, no sentido de que você deva ir até o cartório, fazer isto mediante escritura pública, né, que deve ser transcrita lá no cartório de registros de imóveis, que deve estar lastrada, né, vai estar averbada na certidão de inteiro teor do imóvel. Então, quando tem qualquer possibilidade de venda e tal, vai ter a barreira dessa cláusula já no inteiro teor do imóvel, tá bom? Então, quando tentam fazer a hipoteca ou penhora, já vai ter o óbice, porque lá na matrícula do imóvel já vai estar lastreado. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida em relação a vocês, em relação à matéria? Alguma coisa que eu possa dirimir? Nada? Ninguém tem dúvida? Professora, nem deu para entender muito porque estava travando muito. Então, ó. Bom, Paula, artigo, professora. não entendi nada, Paulo. Eu tô acompanhando só pelos artigos aqui, esse viu aqui, senão eu também não estava entendendo, professor. Mas fiquei bem que eu compreendi pelos artigos aqui. Bom, eu devo conseguir disponibilizar. Até sexta-feira essa aula vai estar disponível lá no AVA. Aí tentem assistir novamente e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente conversa aqui na quarta-feira. Feito? Gente, no mais, Tá bom, prof. Desejo a vocês um bom final de semana. Até quarta-feira. Beijo. Beijão, até quarta. Tchau, professora. Até a próxima. Até mais, gente.